Oi pessoal, aqui é a Stephanie. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas últimas leituras concluídas. Algum tempo atrás eu fiz 2 vídeos mostrando todos os livros que eu tinha lido durante 2020 e naquele vídeo eu comentei que eu não iria mais fazer vídeos de leituras do mês e que ao invés de fazer isso eu faria vídeos mostrando as minhas últimas leituras assim no geral, né? Eu ainda não sei como vai se chamar esse quadro, ainda tô meio em dúvida. Vamos ver se até o dia que eu postar esse vídeo eu vou ter decidido como que vai ser o nome, se vai ser últimas leituras, leituras recentes, eu não sei. Mas basicamente eu vou juntar um pouco de livros, né, que eu tenha lido recentemente e vou trazer aqui pra falar pra vocês sem a obrigação de falar especificamente os livros que eu li no mês X. No vídeo de hoje, então, eu vou falar 12 leituras, mas no geral eu sempre vou tentar manter entre 8 e 10 leituras no máximo para o vídeo não ficar muito longo. Então o primeiro livro que eu li recentemente e quero conversar um pouquinho com vocês é A Guardiã de Histórias. Esse livro é o segundo livro da duologia da Guardiã dos Vazios, né? Atualmente é uma duologia. A gente sabe que a autora, ela tinha intenção até de escrever mais livros, mas eu acho que, se eu não me engano, a editora cancelou o contrato com ela, então ficou por isso mesmo, ficou só em 2 livros. Mas há rumores de que a Victoria Schwab, ela tem vontade de escrever mais livros nesse universo, então quem sabe, né? Por enquanto é uma duologia. E quando eu peguei esse livro pra ler, né, já faz bastante tempo que eu li o primeiro livro, e quando eu li esse aqui, quando eu peguei esse aqui pra ler, eu fiquei com muito receio, porque eu fiquei assim pensando, meu Deus, e se o final for aberto demais, né? E se ela largar as coisas assim pela metade, sem muita explicação, eu iria ficar muito chateada. Mas felizmente não é isso que acontece. Esse livro aqui, ele tem sim um encerramento pra história. Pra quem não conhece essa duologia, conta a história da Mackenzie. Ela é uma menina que é uma guardiã de histórias. Basicamente as histórias são pessoas que já morreram, só que estão assim vagando pelo... não é bem pelo espaço, elas estão vagando num lugar... Como que é o nome do lugar mesmo? Esse lugar se chama Arquivo. E lá no arquivo, só quem tem acesso, né, são pessoas específicas, inclusive os guardiões. O trabalho da Mackenzie é pegar essas histórias e tirá-las desse limbo que elas ficam ali vagando e levá-las para suas gavetinhas, que agora tem um nome específico, mas eu não lembro direito. Então, assim, a história é muito peculiar, é uma história bem, assim, um pouquinho sombria. É um livro um pouco mais voltado para o público mais jovenzinho, assim. Tanto que aquela coisa, né, quando o livro tem Victoria Schwab no nome, é um livro que é um pouco mais voltado para o público YA, né, para o público mais jovem, e quando é V. Schwab, aí sim é para o público mais adulto. Então esse livro ele tem realmente um público-alvo um pouquinho mais novo. Mas assim, é uma história bastante gostosinha de ler. Eu gostei do primeiro livro, gostei desse aqui também. Eu dei a mesma nota para os dois, né, dei 3,5 estrelas para ele. E eu achei que ele até tem, assim, uma boa conclusão, mas o enredo ele dá muita volta, assim, eu achei um pouco. O livro não é muito grande, mas mesmo assim eu acho que o enredo ele acaba dando um pouco de volta demais. Ele fica insistindo em uma determinada coisa durante muito tempo. Eu acho que poderia ter perdido menos tempo com essa coisa ali que a autora fica insistindo o tempo todo, poderia ter perdido menos tempo nisso e desenvolvido outros aspectos da história. Mas no geral eu achei uma boa conclusão, não deixou muita coisa em aberto, então isso é sempre muito positivo. Se você tem interesse nessa história, leia, pode dar uma chance, porque não vai te deixar assim completamente órfão e com a história pela metade. A história ela se encerra, então dá sim pra ler esses 2 livros e considerar como se fosse uma duologia. Depois eu li Extraordinário, aquele livro que todo mundo já leu menos eu. Sei que muita gente ama esse livro e muita gente vivia me indicando esse livro e eu coloquei ele na minha lista de livros pra ler ainda em 2020 e tava com bastante expectativa porque muita gente falava, né, que esse livro era 5 estrelas e que era maravilhoso, favorito e tudo mais. E felizmente eu falo aqui com tranquilidade que foi o meu segundo livro, 5 estrelas de 2020. Dei sim a nota máxima pra esse livro porque não tem como a gente não se encantar com a história do August. É uma história muito singela, de empatia, merece todos os elogios do mundo porque a autora conseguiu não focar apenas na história do August. Eu achei isso muito bacana, ela conseguiu expandir bastante a história, mostrar outros aspectos da história, mostrar vários pontos de vista, né, de várias pessoas que estão ali envolvidas com o August. Então não é apenas como as coisas que ele passa afetam o August, sim como afeta a família, como afeta os amigos, né. Eu não achei que eu tava lendo sempre o mesmo ponto de vista, acho que a autora conseguiu sim dar voz para cada personagem que ela abordou e no final eu achei maravilhoso esse livro. Eu li em 2 dias, foi realmente uma delícia. Depois de Extraordinário, eu li The Underground Railroad, ou Os Caminhos para a Liberdade, do Colson Whitehead. Esse livro foi lido para o piquenique literário virtual, né? Esse aqui foi o livro de agosto, e a gente leu, discutiu esse livro, e olha, gente, falar pra vocês, que livro complicado pra mim, viu? Não foi, assim, uma experiência muito boa, porque eu tive bastante dificuldade com a escrita do autor. Pra mim era uma escrita assim, extremamente arrastada e difícil de entender. Não porque o vocabulário seja difícil, mas porque ele falava coisas de uma maneira muito peculiar que eu não conseguia imaginar direito o que ele estava falando e muitas vezes eu tinha que voltar no começo do parágrafo ou no começo da página pra entender
o que estava sendo falado, porque eu sempre acabava me dispersando, a escrita não me prendia. Foi realmente muito difícil ler esse livro. E no geral as pessoas também do Piquenique, muita gente teve dificuldade com a escrita, mas a maioria gostou. Só que assim, a minha dificuldade com a escrita impactou muito na minha experiência com esse livro. Eu acabei dando 2,5 estrelas pra ele, mas não é um livro que eu não recomendo. Eu acho que se você tem interesse sobre a história dos Estados Unidos, né, em relação à escravidão, esse livro aborda bastante a época da escravidão. Ele fala de 2 pessoas escravizadas que estão aí numa rota de fuga, então elas vão passar ali por certos lugares para conseguir fugir, né, dos seus senhores. Então é uma história muito interessante, o enredo é bem legal, eu acho que daria um ótimo filme, mas realmente a escrita não rolou pra mim. Depois eu li A Rebelde do Deserto, eu não sei falar o nome da autora, eu acho que é Alvin Hamilton, não tenho certeza, mas esse livro foi um livro que eu pedi, né, de dica lá pro pessoal no Instagram. Eu coloquei várias opções de livros de fantasia, porque eu tava querendo muito uma fantasia assim que me deixasse bem imersa na leitura, mas ele não foi assim exatamente uma fantasia assim que me deixou bastante imersa. No final das contas eu gostei sim do livro, eu dei 3,5 estrelas pra ele, mas eu não acho que ele era exatamente o que eu tava esperando no momento. Eu gostei muito da protagonista, agora inclusive até esqueci o nome da menina, porque eu sou péssima com o nome, mas eu gostei muito da protagonista. Eu achei os personagens, assim, a relação entre os personagens muito interessante. Tem alguns personagens bem curiosos, bem diferentes, que eu gostei muito de acompanhar, mas o enredo ele não tem nada demais, assim, é uma jornada do herói, assim, bem simples. Talvez essa história ela se amplie um pouco mais nos próximos livros, mas nesse primeiro eu achei uma história bem simples, bem assim, sem nada muito extraordinário, mas assim, a ambientação mesmo que é interessante, né, porque o livro se passa aí como se fosse no Oriente Médio, então isso é bem legal. Então tem vários personagens não brancos, isso é sempre muito bom. Eu fiquei bastante confusa com algumas das explicações sobre a mitologia. A autora explica bastante coisa da mitologia, porque se é um livro introdutório, né, então tem que ter muita explicação mesmo sobre o mundo, sobre a mitologia, mas eu fiquei bastante confusa com os diversos nomes, e porque muitos nomes eram parecidos, né, nomes de criaturas e de grupos de pessoas, então assim, me deixou bastante confusa, e eu não conseguia me concentrar muito quando começavam as explicações, porque eu não entendia direito. Mas eu acho que isso vai melhorar ao longo dos livros, né, é uma trilogia, então eu tenho sim esperança de que isso vai melhorar e que eu consiga ficar um pouco mais inteirada ali de tudo que tá acontecendo, né, não fique tão perdida quanto eu fiquei nesse primeiro livro. Pretendo continuar assim a trilogia, mas acho que só ano que vem. Mais um e-book também que eu li, só que esse foi em inglês, foi Girl of Nightmares. Um livro que estava também nos meus 20 para 2020, assim como Extraordinário. A Guardiã dos Vazios, Girl of Nightmares, eu coloquei na minha lista de 2020, né, de 2020, porque eram livros que encerravam duologias, né, que encerravam histórias, e foi uma grande decepção. Eu não gostei muito desse livro, porque eu acho que a autora, ela se perdeu completamente no que ela tinha construído no primeiro livro. Ela fez uma história que não vai pra lugar nenhum. Ela anda pra voltar no mesmo ponto que ela tava lá no começo, então o livro não evolui. Enfim, eu achei realmente assim, um desperdício, uma continuação completamente desnecessária. E ainda tem um defeito, porque esse livro, ele termina mais ou menos do primeiro jeito do primeiro livro, que é assim, é um final que é fechado, mas que ao mesmo tempo abre possibilidade pra outras continuações. E eu acho que se ela já se perdeu nesse segundo livro, pode ser que ela se perca ainda mais se ela for inventar de continuar essa história. E no fim das contas eu dei 2 estrelas pra esse livro. Depois eu concluí a leitura de Sol da Meia-Noite, esse livro que foi tão aguardado aí por nós crepusculetes. Não sou a maior crepusculete do mundo, mas fui muito fã dessa história quando, né, teve todo o hype aí 10 anos atrás. E eu estava, assim, muito interessada por essa história. Eu comprei esse livro na pré-venda, eu aguardei ansiosamente. E quando chegou, eu tentei ler, assim, o mais devagar possível, porque eu estava fazendo uma leitura coletiva com algumas amigas minhas. Então eu não quis devorar de uma vez, eu fui lendo aos pouquinhos e fui consumindo aquilo, bem devagarinho, em doses homeopáticas. E eu acho que isso foi muito positivo, porque eu pude analisar bastante o livro. Vocês podem ver que eu marquei muita coisa, porque eu refleti muito sobre tudo que o Edward falava, né, sobre a maneira dele de ver o mundo. E assim, eu amei muito essa história. Assim, lógico, né, já conhecia a história, mas ver do ponto de vista do Edward é realmente uma outra experiência, é muito melhor do que o ponto de vista da Bella. O Edward tem, assim, uns insights, umas reflexões sobre algumas coisas que pra mim fazem muito sentido, principalmente hoje que eu sou mais velha, eu entendo muitas das coisas que ele pensa. Foi uma experiência, assim, inesquecível. Eu sempre vou querer revisitar, assim, essas minhas marcações e pensar um pouco sobre essa história e sobre como as pessoas às vezes são muito cruéis, eu acho, com o Crepúsculo, né? As pessoas gostam muito de falar mal de Crepúsculo porque é legal, é cool ser hater de Crepúsculo, mas assim, quando a gente pega assim alguns aspectos mais profundamente assim, da história, a gente vê que a história não é tão problemática assim, que existem coisas muito piores por aí e que as pessoas estão sempre enaltecendo como se fosse a melhor coisa do mundo e colocando esse livro sempre como se fosse lixo, e não é bem assim. Tem muitos aspectos aqui que a autora conseguiu arrumar, né, alguns aspectos que estavam meio errados ali, meio problemáticos de quando o livro foi narrado pela Bella, que ela tenta arrumar aqui, e eu acho até que funciona. A gente dá uma passada de pano e fala, não, tudo bem. É bacana ver a evolução da Stephenie Meyer, uma evolução que eu não tinha sentido quando eu li Vida e Morte, que é aquela versão de Crepúsculo
Crepúsculo com os gêneros trocados. Ali eu não tinha sentido nenhum pingo de evolução, e aqui eu vi muita evolução. Dá pra ver que a Stephenie gosta muito desse personagem, ela ama o Edward. Ele escreve o Edward com muito amor, assim, com muito cuidado realmente pro personagem ser quem ele deve ser e não quem a gente quer que ele seja. Então é sim um livro grande, é sim um livro lento, é sim um livro em que o Edward vai refletir muito sobre coisas e vai ficar pensando, porque ele é assim, esse personagem sempre foi assim, ele sempre foi um personagem muito ansioso, um personagem que tem muitos pensamentos ao mesmo tempo e que fica pensando nas consequências de cada ação dele. Então isso era de se esperar mesmo que fosse acontecer aqui. Eu senti um pouquinho de falta de, assim, explorar mais os Cullen. Teve bastante cenas aqui com os Cullen que eu amei. Amei muito conhecer um pouco mais do poder da Alice, que é a personagem favorita. Também gostei de conhecer os poderes do Jasper, né? Algumas coisas que eu não imaginava que ele podia fazer. Bem interessante, assim, gostei muito de conhecer mais sobre o poder dele, mas ainda assim eu senti um pouquinho de falta, né, de algumas coisas, assim, além, né, sobre os Cullen. Não é um livro perfeito, né, teve algumas partes que eu não gostei muito, mas são partes que eu já não gostava em Crepúsculo, então aqui também não funcionou pra mim, né, que são coisas, assim, em relação ao enredo mesmo, que eu já não achava bacana e continuei não achando, então não é nada específico desse livro. No geral, eu amei muito essa história. Eu só não consegui dar de 5 estrelas porque não dá pra ignorar as partes, assim, bregas. Não tem como ignorar. Tem uma parte muito brega que eu chorei, confesso. Mas o restante das partes eu realmente não consegui ignorar a breguice. Então acabou ficando aí com 4 estrelas e meia. Mas eu amei essa experiência. Livro pesado, meu Deus. Depois eu finalizei a leitura de Vengeful, da V. Schwab. Esse livro é a continuação de Vilão, né? Aqui no Brasil ele foi lançado recentemente como Vingança. E eu li o livro em inglês, porque o primeiro eu também li em inglês. Não tenho ele aqui, né? Li em e-book. Quando eu comecei a leitura de Vengeful, eu pensei, meu Deus, por que eu demorei tanto pra pegar esse livro pra ler? Já faz mais de um ano que eu li o primeiro livro, né? O Vicious. E eu não sei por que eu fiquei enrolando tanto pra ler, mas enfim, acho que eu tava esperando pra ver se eu conseguia comprar a versão física. Não consegui, li o e-book mesmo. E o começo realmente me pegou muito. Eu amei voltar pra esse universo. É um universo, assim, que eu me sinto em casa quando eu leio. Eu adoro toda aquela vibe sombria. Eu amo a mitologia desse livro, principalmente porque tem personagens que são todos ali moralmente cinzas, né? Não são personagens totalmente bons, nem totalmente ruins. E isso pra mim é perfeito. Acho até que estou me sentindo meio parte desse universo hoje com esse meu look. O que eu tava realmente com saudade é do amor da minha vida, chamado Victor Vale. Ele pode ser um sociopata, um assassino, né? Uma pessoa um pouco difícil, que toma umas decisões extremamente erradas de vez em quando, mas ainda assim eu amo. Não posso fazer nada, gente. Eu amo esse homem. E é justamente por isso que eu senti muita falta de todo o antagonismo entre ele e o Eli. Nesse livro isso não é tão trabalhado, né? Existem muitos personagens novos que são inseridos nesse livro. Então a Victor Schwab, ela ampliou muito o universo, ela começou a trabalhar outras coisas por causa desses personagens novos que entraram. E com isso ela acabou deixando o Victor e o Eli, né, confronto entre eles um pouquinho mais de lado. Tem toda uma parte do livro ali que é pelo ponto de vista do Victor. Do Eli tem algumas coisas, e existem outros capítulos, né, que são narrados por esses outros personagens. E toda a questão do enredo também, porque no primeiro livro a gente tinha uma coisa assim muito clara, né? Era muito claro que a autora queria trabalhar esse confronto entre esses personagens, os pontos de vista deles, que eram bastante diferentes um do outro. Toda a história de vingança do Victor, né, que é maravilhosa de acompanhar. Nesse livro a gente também tem esses aspectos de vingança, né? Essa coisa de você tentar se vingar e tentar fazer coisas para as pessoas que te trataram mal, né, para as pessoas que te humilharam, enfim, só que é de uma forma diferente. E eu acho que acabou sendo, assim, um pouco lugar comum. Eu acho que a Victoria, por mais que ela tenha dado o toque dela ali, né, diferente, ela ainda acabou trabalhando coisas que a gente vê normalmente em histórias de super-herói. Então, pra mim, deixou um pouquinho a desejar, mas ainda assim, eu gostei muito desse livro e eu recomendo super pra quem quer ler essa história, vale muito a pena. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, né? O primeiro eu dei 5 estrelas, nesse eu dei 4, porque ainda assim é um livro muito bom, de verdade, vale muito a pena ler. Mas tem esses pontos aí que pra mim deixaram um pouquinho a desejar, né? E aí o primeiro livro acaba sendo melhor. Teoricamente, essa história era pra ser uma duologia, mas do jeito que terminou o segundo livro, eu não sei não, viu, gente? Eu acho que pode ter mais livros pela frente, mas acho que vai demorar pra sair, né? Porque entre o primeiro e o segundo livro nós temos aí 5 anos, né? Entre um lançamento e outro, e eu acho que pro terceiro livro vai acontecer a mesma coisa. Então acho que a gente deve esperar sentado, porque deve demorar mais uns 5 anos aí pra vir um novo lançamento dentro desse universo. Eu acabei esquecendo de falar, mas esse livro eu li durante a maratona 24 horas, né? Então essa leitura foi a primeira que eu concluí na maratona, e as 2 próximas leituras que eu vou falar também são da maratona, e aí a gente encerra esse vídeo. E então, a próxima leitura que eu concluí, que foi durante a maratona 24 horas, né? Logo depois de Vengeful, foi o mangá Yu Yu Hakusho Volume 4. Essa aqui é uma história que eu já venho lendo há bastante tempo, né? Mas eu dei uma pausa aí, fazia muito tempo que eu não lia, e peguei então esse volume porque eu ainda tenho aqui o 4 e o 5 pra ler, né? Tinha o 4 e ainda tenho o 5. Então eu resolvi ler na maratona porque é sempre bom a gente encaixar
encaixar umas HQs ali, uns mangás pra dar uma acelerada no ritmo da leitura. Foi mais uma vez um volume muito divertido, eu acho bastante engraçada essa história, eu gosto muito dos diálogos e das interações entre os personagens. Se a gente for analisar, assim, tem alguns pontos um pouquinho problemáticos, só que Yu Yu Hakusho é lá do final dos anos 80, começo dos anos 90, então não dá pra gente problematizar tudo o que acontece, né? Porque realmente vai ter algumas coisinhas ali que você lê e fica meio tipo, esquisito isso. Mas acontece, né, gente? Então pra uma história dessa época é aceitável. Não é nada assim absurdo, não é nada que me faça não gostar ou cancelar, enfim, essa história. Eu tinha esquecido algumas coisas já que acontecia, porque realmente faz muito tempo que eu li e eu pretendo não esperar tanto agora pra ler os outros volumes. Se eu não me engano, deve ter em torno aí de uns 20 volumes, um pouquinho menos, eu acho. Então eu quero continuar comprando e lendo, porque é uma história muito divertida, inclusive recomendo bastante. Sei que muitas pessoas que são da velha guarda aí dos mangás já conhecem, né? Conhecem também o anime, né? Que fez muito sucesso aqui também no Brasil. É uma história que vale sim a pena dar uma chance, caso você tenha interesse. Eu dei 4 estrelas pra esse mangá. E a última leitura que eu finalizei na maratona, e também a última leitura que eu vou falar aqui nesse vídeo, é a HQ de O Conto da Aya. Bom, quem me conhece sabe que O Conto da Aya é um dos meus livros favoritos da vida. A Margaret Atwood é uma das minhas autoras favoritas. Eu realmente sou muito fã de tudo que ela escreve, ela é perfeita. E desde que essa HQ foi lançada, eu estava assim muito interessada. E aí quando eu tive a oportunidade, comprei, né? E assim que chegou aqui em casa, já coloquei na TBR pra poder ler logo. Bom, falando sobre a arte dessa HQ, eu acho muito bonita. Ela não é nada assim muito diferentona nem nada, ela é bem simples, né? Só que eu achei bastante bonita. Em relação à história mesmo, é assim bem um resumo mesmo do livro, né? Do Conto da Aya. Eu acho que foi resumido de uma maneira assim perfeita. Eu não acho que deixa a desejar em nada pro livro, assim, tem todos os pontos principais da história, não mudou nada, apenas uma outra versão, né, uma outra maneira de contar a mesma história. Gostei muitíssimo dessa HQ, achei maravilhosa. O final, logicamente, é igual. E apesar de O Conto da Aya ser um dos meus livros favoritos, eu tenho também, assim, um probleminha com o final. E o final é o mesmo aqui, então não tinha como dar uma nota diferente, né? Eu dei a mesma nota que eu dei pro livro, que foi 4,5 estrelas. Só que o livro eu favoritei e a HQ eu não favoritei. Mas ainda assim, indico muito pra quem é fã dessa história, vale super a pena. Eu resolvi ler essa HQ porque eu já estava com planos de pegar os testamentos. Então, pra que eu conseguisse ter a história um pouco mais fresca na minha cabeça, eu falei, bom, vou ler então aqui, que conta meio que como uma releitura da história, pra poder ler os testamentos e lembrar, né, das coisas principais do primeiro livro. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like pra poder me ajudar na divulgação. Me siga também nas redes sociais, todos os links ficam aqui embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, lembrando que vou continuar fazendo esse tipo de vídeo em que eu trago algumas leituras, né, sem ser especificamente leituras de um mês só. Então logo logo vai ter mais vídeos sobre as minhas últimas leituras. Até a próxima e tchau!